Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã dessa área espírita. Tu que vens a esse nosso diminuto canal estudar conosco essas maravilhosas páginas da ciência espírita, que antes de nos deslumbrarmos ante as expressões magníficas da ciência divina, ela nos traz o rigoroso processo da disciplina e da inteligência superior na construção sábia das relações entre o espírito e a matéria. Espírito, como nós já vimos, o princípio inteligente do universo, ou espírito com E minúsculo, que sempre, afirmando sempre que é possível, é necessário a sua devida distinção entre espírito com I minúsculo, que é o elemento fundamental do universo, tal qual o princípio material, e da qual a sua individualização se dá através de eras e eras, a formação de cada um de nós, o espírito com I maiúsculo. Começaremos agora, nesse instante divino, mais um estudo, mais um capítulo, e esperamos que nossos amigos espirituais estejam conosco nessa divisão laboriosa de pensamentos, de estudo. Abrindo uma nova página para o nosso pequenino canal. Vamos estudar, sim, a obra de Missionários da Luz, objetivando entender alguns aspectos dessa ciência espírita maravilhosa. Haja visto que vários irmãos e irmãs já fizeram estudos fecundos sobre essa obra, nós debruçaremos a observar alguns pontos que nos estimulam a compreensão desse magnífico mecanismo do intercâmbio entre as partículas espirituais e as partículas materiais. Se conosco hoje e sempre, e como sempre fazemos, abrimos a página maravilhosa do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografada pelo nosso amigo Chico Xavier e ditada pelo nosso instrutor maior, Emmanuel. A lição é a número 6, esforço e oração. E despedida a multidão, subiu ao monte a fim de orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. Mateus capítulo 14, versículo 23. E nos fala Emmanuel: de vez em quando surgem grupos religiosos que preconizam o absoluto retiro das lutas humanas para os serviços da oração. Nesse particular, entretanto, o Mestre é sempre a fonte dos ensinamentos vivos. O trabalho e a prece são duas características de sua atividade divina. Jesus nunca se encerrou à distância das criaturas, com o fim de permanecer em contemplação absoluta dos quadros divinos que lhe iluminavam o coração, mas também cultivou a prece em sua altura celestial. Despedida a multidão, terminando o esforço diário, estabelecia a pausa necessária para meditar à parte, comungando com o Pai na oração solitária e sublime. Se alguém permanece na Terra, é com o objetivo de alcançar um ponto mais alto nas expressões evolutivas pelo trabalho que foi convocado a fazer. E pela oração, o homem recebe de Deus o auxílio indispensável à santificação da tarefa. Esforço e prece completam-se no todo da atividade espiritual. A criatura que apenas trabalhasse sem método e sem descanso acabaria desesperada
em horrível secura do coração. Aquela que apenas se mantivesse genuflexa estaria ameaçada de sucumbir pela paralisia e ociosidade. A oração ilumina o trabalho, e a ação é como um livro de luz na vida espiritualizada. Cuida de teus deveres, porque para isso permaneces no mundo. Mas nunca te esqueças desse monte localizado em teus sentimentos mais nobres, a fim de orares à parte, recordando o Senhor. Muito linda a mensagem, explicando-nos e explicitando as naturezas dos momentos aos quais devemos apresentar-nos de maneira resoluta, ora trabalhando dia a dia na elevação do nosso pensamento, na elevação dos nossos trabalhos, através do trabalho fecundo, através das lutas diárias. E como disse aquela lição, sem para tanto nos recolhermos em meditações transcendentais, absolutamente ociosas, que queiram apenas nos retirarmos das lutas terrenas. Devemos, contudo, naqueles momentos em que nós repousamos das lutas diárias, determos preciosos minutos em oração para alcançarmos aí o monte que habita em nós, que é o monte divino na nossa consciência, estabelecendo aí um pacto divino entre ação e oração, entre o descanso da alma, não aquele descanso que significa paralisia, mas o descanso que significa, na realidade, um trabalho espiritual, de nos realimentarmos, de nos reprogramarmos com as palavras e ensinamentos divinos, que nos acolhe diariamente através dos pensamentos e através dessas ligações mentais, possamos refazer as nossas matérias mentais, para que, postas diante da dificuldade e das lutas diárias, possamos fazê-las com um significado maior, da luta edificante, ainda que feridos, ainda que tonificados ou flechados pelos aqueles espinhos, muitas vezes da ignorância, outras vezes da desfaçatez, outras vezes das armadilhas do campo material e humano, possamos estar cônscios da necessidade de estarmos em constante trabalho. Trabalho pela oração e trabalho convicto pela dignificação do nosso ser. Que assim seja, Senhor Jesus, ilumina-te hoje e sempre. Agradecido por ter aqui conosco e, se possível, estabeleça aí aquele seu precioso like, aquela sua preciosa curtida nesse canal. E o mais importante, que esteja conosco sempre estudando e elaborando-se para o seu plano maior. E, se possível, divulgar na medida das suas possibilidades. Que assim seja. Então, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, Deus nos conceda aí o plano maior, o plano espiritual nos conceda a oportunidade de fazermos alguns estudos à guisa de pequenos apontamentos apenas, né? Uma vez que nós temos aí estudos maravilhosos sobre esse livro, Missionários da Luz, já aí encontrados na sua forma de outros episódios, né, em outros canais,
estudos maravilhosos que nossos irmãos proferiram. Então nós temos aqui apenas o objetivo de fazer pequenos apontamentos que nos induzem à verificação de uma ciência espírita maior. Então, o primeiro capítulo que a gente vai falar, vamos falar sobre o capítulo 1, o psicógrafo, que é, na realidade, o que está por trás e que nos interessa é o mecanismo preparatório existente em qualquer mediunidade assistida. Primeiramente, o que a gente vem falar, né? Aqui esse livro Missionário da Luz, obra magnífica psicografada por Chico Xavier, ditada pelo espírito André Luiz em plena Segunda Guerra Mundial, publicação que data de 1943. E essa aqui está aí aparecendo na tela para vocês é o livro que está em nossa posse, que temos aqui, né? E aí no psicógrafo a gente, como a gente quer falar, né, é um pequeno ensaio, uma pequena visão, um pequeno apontamento, melhor dizendo, né, sobre o mecanismo preparatório existente nas comunicações assistidas, ou seja, nos trabalhos mediúnicos assistidos. E aí a gente entende que, né, que esse capítulo, né, o psicógrafo, que é o capítulo 1, o André Luiz, né, ele narra a sua entrada no círculo de trabalho mediúnico numa casa espírita, em que ele apresenta um panorama da numerosa assistência espiritual existente no trabalho mediúnico numa casa espírita, a divisão dos trabalhos entre essa assistência espiritual, a divisão dos assistidos desencarnados em grupos para melhor atendimento, para melhor fixação dos remédios peculiares a cada necessidade. Então, um trabalho muito precioso. Fala sobre a plasticidade mentopsíquica dos médios, o mecanismo preparatório do médio que nos interessa nesse momento, né? E o propriamente dito, o mecanismo da comunicação. Então, tudo isso é narrado nesse capítulo, o psicógrafo. E a gente pergunta, existe psicografia mecânica? Realmente ela é totalmente mecânica? Ou seja, existe de fato a mediunidade mecânica? Ela existe propriamente dita? Então, esse capítulo nos demonstra, assim, que existe alguma coisa a mais. Primeiro, a gente quer dizer para vocês que toda mediunidade assistida, ela existe preparação espiritual do plano maior. Então, por que isso? Porque a mediunidade, a gente vai ver isso lá no episódio 13, em que nós falamos sobre o princípio fundamental da mediunidade. Ela é um mecanismo biopsíquico espiritual. Por quê? Bio, porque primeiro que ela depende de uma predisposição orgânica, não? Então, as diversas mediunidades existentes, elas dependem de uma predisposição orgânica, pacote. A faculdade de ver, né? A faculdade de ouvir, de sentir, né? É uma predisposição orgânica. Era psíquico por quê? Porque ele também depende de uma boa moral para conduzir a um desenvolvimento equilibrado, sem o qual o candidato a um bom médium, ele vai cair num destertor ou num deserto de desequilíbrios espirituais, como joguete das forças ignorantes ainda, ou daquelas inteligências do plano já desencarnado, que estão aí a serviço, infelizmente, do mal. E, naturalmente, ela é também um mecanismo espiritual. Por quê? Porque sem o concurso dos espíritos não existe as condições de manifestação. Tá certo? Isso você pode ver lá no nosso episódio 13, princípio fundamental da mediunidade.
Agora vamos ver como André Luiz trata isso, né? A questão de que o espiritismo, perdão, a mediunidade não é um mecanismo puramente mecânico. Olha o que ele vai dizer aqui. Primeiro, né, André Luiz, lá na página 13, ele vai dizer, né, julguei que o médio fosse a máquina acima de tudo, ponderei. E o seu amigo espiritual, né, que é o instrutor Alexandre, responde a ele: a máquina também gasta, observou o instrutor. Estamos diante de maquinismo demasiadamente delicado. E depois ele vai lá na página 14 dizer: observe, Alexandre fala, estamos diante do psicógrafo comum. Antes do trabalho a que se submete neste momento, nossos auxiliares já lhe prepararam as possibilidades para que não se lhe perturbe a saúde física. A transmissão da mensagem não será simplesmente tomar a mão. Ou seja, ela não é, no todo propriamente dito, simplesmente mecânica. Há processos intricados, complexos. E aí ele vai discorrer aqui sobre o papel das glândulas, né? Alexandre vai emprestar para ele, né? Que é também um apontamento que nós fazemos, emprestar o quê? A capacidade magnética. Ele vai transferir, ele vai expandir a capacidade magnética e vai doar um pouquinho, vai expandir para o André Luiz, para que o André Luiz possa enxergar melhor o que se passa no interior do médium. E André Luiz começa a falar, né? E ante minha profunda curiosidade científica, o orientador ofereceu-me auxílio magnético de sua personalidade vigorosa. E passei a observar no corpo do intermediário grande laboratório de forças vibrantes. Mas, então, ao ponto que nos interessa, Alexandre diz: a operação da mensagem não é nada simples. Ou seja, como ele iniciou lá no início, não é simplesmente tomar a mão. Embora os trabalhadores encarnados não tenham consciência de seu mecanismo intrínseco, assim como as crianças, em se fartando no ambiente doméstico, carinhosamente Alexandre nos fala, não conhece o custo da vida ao sacrifício dos pais. Muito antes da reunião que se efetua, o servidor já foi objeto de nossa atenção especial, para que os pensamentos grosseiros não lhe pese no campo íntimo. Aí está a ajuda psíquica, né? Primeiro, o concurso espiritual, como dizemos aqui, né? O mecanismo biopsíquico espiritual, ou seja, os espíritos já ajudando a matéria mental do médium, para que, ou seja, que não pese no campo íntimo as labutas, os trabalhos, né? Foi convenientemente ambientado e, ao sentar-se aqui, foi assistido por vários operadores do nosso plano. Antes de tudo, as células nervosas receberam um novo coeficiente magnético para que não haja perdas lamentáveis do tigroide necessário aos processos da inteligência. O sistema nervoso simpático, mormente o campo autônomo do coração, recebeu auxílios energéticos e o sistema nervoso central foi convenientemente atendido, para que não se comprometa a saúde do trabalhador de boa vontade. O vago foi defendido por nossa influenciação contra qualquer choque das vísceras. As glândulas suprarrenais receberam acréscimo de energia para que se verifique acelerada a produção de adrenalina de que precisamos para atender ao dispêndio eventual das reservas nervosas.
Nesse instante, prosseguiu aqui André Luiz, vi que o médium parecia quase desencarnado. Suas expressões grosseiras de carne haviam desaparecido ao meu olhar. Tamanha intensidade da luz que o cercava, oriunda de seus centros perispirituais. Ou seja, aí das suas glândulas, dos seus centros vitais, como nós já estudamos, né, no corpo espiritual. Então vocês vejam que existe um mecanismo preparatório, ou seja, praticamente uma operação espiritual de conteúdo, ou seja, magnético, espiritual, físico, ou seja, de dosagem, de modificações e ampliações de substâncias no organismo, para que possam ser maximizado, para que possam ser atenuado aquelas substâncias, desde a adrenalina, a atuação sobre o sistema simpático, a atuação do coeficiente, a modificação do coeficiente magnético nas células nervosas. Ou seja, que preparação científica e espiritual é feita nos médiuns. Portanto, não é propriamente uma mediunidade assistida um processo puramente mecânico. Ela deriva também de um processo totalmente assistido, em que existe uma preparação mental. Mas ao final, vejam bem, depois de cumprimentar-me ligeiramente, Calixto, que foi aquele espírito indicado por Alexandre para dar a comunicação, postou-se ao lado do médium, que o recebeu com evidente sinal de alegria. Enlaçou-o com o braço esquerdo e, alçando a mão até ao cérebro do rapaz, tocava-lhe o centro da memória com a ponta dos dedos, como recolhia o material de lembranças do companheiro. Está aí, queridos irmãos, amigos irmãos. Ainda que a escrita fosse mecânica, ou seja, do braço do médium, a unidade, a lei da unidade universal, ela está presente. Ou seja, ainda assim, ele recolhe o material da memória daquele médium, como nós já vimos também lá no episódio 13 sobre mediunidade. Ele recolhe o material, da matéria mental, ou seja, naturalmente, aquelas aquisições, né, daquele médium, daquele espírito encarnado, ou seja, recolheu o material daquela lembrança para que ele pudesse formular então as palavras, sabendo que para o espírito, né, o pensamento do espírito, ele se irradia, né, no processo de intuição. Ele não precisa ser revestido das palavras, mas para a comunicação é um processo totalmente com uma unidade. Ele precisa tomar as palavras, ou seja, a matéria mental que existe dentro do médium, para que, mesmo mecânica, ele possa dar forma às palavras. Por isso, a importância, como nós já vimos, do enriquecimento individual na questão, como nós já vimos, na questão 225, em que Erasto nos traz a magnífica revelação de que é através, a questão 225, lá no livro dos médiuns, que nos traz a questão da importância, ou seja, do material mental pré-existente no médium ou no espírito, que é derivado dos seus estudos naquela existência ou das existências pretéritas, na qual Chico Xavier é o maior exemplo. Ele que detinha apenas, né, não tinha nem o segundo grau completo, mas detinha ali um manancial de conhecimento pretérico suficiente para possibilitar aos espíritos as grandiosas mensagens, tanto nas poesias quanto nas formulações científicas comunicadas por André Luiz, quanto nas histórias.
nos romances maravilhosos. Olha que manancial de informações que não estavam ali presentes no encarnado, mas estavam presentes naquele espírito, ou seja, através de suas memórias, da qual, portanto, no mecanismo de unidade universal, numa comunicação mediúnica, o espírito comunicante, ele vai fazer uso. E como bem vemos aqui, o espírito de Calisto, ele toca a fronte com os dedos na mente do espírito, ou seja, do encarnado, para que possa alcançar o seu material. E aí, portanto, escrever. Portanto, meus queridos amigos, é o nosso pequeno apontamento sobre esse capítulo maravilhoso de que toda mediunidade é um mecanismo biopsíquico e espiritual e possui um intrincado processo de apoio espiritual e de relação espiritual, ainda que o fundo dessa mediunidade, o fenômeno que se apresente na sua forma mecânica. É isso, meus queridos irmãos, em nossos pequenos apontamentos de hoje. Fico grato por a sua presença, que você tenha um ótimo domingo com a sua família e uma ótima semana de luz, de paz, e para os céus nos permita fazermos novos apontamentos a esse livro maravilhoso, Missionários da Luz. Que assim seja.